E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Alexandre Vidigal sobre a Lei 12.846 de 2013, conhecida como a Lei Anticorrupção. Doutor Alexandre, essa lei, ela tem abrangência também no exterior? Também tem no exterior. Na realidade, Daiane, essa lei anticorrupção, ela surge muito mais como uma exigência internacional, em razão de tratados que o país assinou, né? E dessa preocupação que existe hoje nesse mundo globalizado de você exigir um comportamento empresarial, já que as empresas hoje atuam no mundo todo, um comportamento empresarial íntegro em todos os países onde a empresa atua. Nós podemos considerar até que o que está por trás disso tudo, mais do que o apelo à honestidade, da cultura da honestidade, que isso já vem tarde, né? E que era improrrogável, inadiável, mas o que está por trás disso tudo também, a grande preocupação dos estados, dos países, é a questão concorrencial. Nos Estados Unidos e na Europa, há algum tempo, as empresas sediadas naqueles países, se elas contratassem uma empreiteira, por exemplo, uma fornecedora de equipamentos, né? Equipamentos sofisticados, tecnológicos, se ela contratasse no Brasil, no passado, e essa contratação ela estivesse atrelada a algum ato de desvio dessa empresa com o poder público, ela lá no seu país, ela suportava essas consequências por esses ilícitos praticados, a pessoa jurídica. No país, não. E você veja que no momento que algumas empresas de um país suportam esse tipo de responsabilidade e outros países não punem suas empresas pela mesma prática ilícita, você cria um desequilíbrio nesse cenário da concorrência do fornecimento das contratações com o poder público. Então há algum aspecto também nessa lei no que tange, no que se refere a essa necessidade de romper esse desequilíbrio concorrencial. Então as empresas contratam, as empresas nacionais brasileiras, tanto com o poder público no país, com a União, estados e municípios, como contratam também no exterior. Uma empreiteira brasileira, a gente está cansado de ver exemplos, elas têm suas contratações, suas licitações vencidas no exterior. E em que condições houve esse ganho de uma concorrência lá fora? Foi em um cenário, em um contexto de absoluta lisura? Ou houve alguma situação de desvio que favoreceu a empresa vencedora? Então, detectado isso, a empresa nacional será também punida pela lei de responsabilidade, a lei anticorrupção, no Brasil. Será no exterior se aquele país tiver igual ordenamento, igual sistema. E será no Brasil pelo fato de ter se permitido essa empresa nacional agir de modo indevido no exterior. E, por outro lado, acontece o mesmo com uma empresa estrangeira. Uma empresa americana que vem ao Brasil contratar com o poder público e nessa relação contratual ela tem uma prática de desvio de ilícito, ela que já seria punida no seu país, punições severas, trouxe o modelo americano e o modelo europeu, hoje um dos mais modernos é o inglês, mas não só ela será punida lá, como será punida no Brasil também pela lei, a nova lei anticorrupção. Como se dá a competência da Justiça Federal nessa questão, doutor Alexandre? Daí nessa competência se dá em razão das pessoas envolvidas nesse ato ilícito. Se essa relação público-privada, do lado público, atingiu qualquer órgão federal, órgão da União Federal, autarquias, empresas públicas, ou os órgãos da administração direta, essa competência será atraída para a Justiça Federal. Por sua vez, se o ato, esse comportamento ilícito, essa atuação desviante se deu com entidades de estados ou dos municípios, será atraída a competência dos estados. A responsabilização administrativa, ela afasta a responsabilização judicial? Não, absolutamente. Daquelas 6 sanções que nós tratamos inicialmente, 2 administrativas e 4 cíveis, elas são interdependentes e autônomas. O fato de ter havido a responsabilização ou não em uma seara não implica
no comprometimento da responsabilização ou não na outra seara, seara administrativa, seara civil. Vamos considerar a seguinte situação hipotética. Uma autoridade, ela toma ciência de um crime, mas não faz a denúncia, não comunica. Pode ser responsabilizada? Pode estar previsto na lei anticorrupção e ainda que não o tivesse, nós já temos mecanismos e previsões legais suficientes para sempre trazer a responsabilidade, não só criminal, mas civil e administrativa funcional, de toda e qualquer autoridade, que tendo conhecimento de um desvio na prática da relação público-privada, nesse relacionamento, ela não dê encaminhamento à respectiva responsabilização. Ainda que não houvesse essa previsão na lei anticorrupção, já temos suficientes previsões legais a chamar a responsabilidade por prevaricação, por omissão funcional da autoridade inerte. Doutor Alexandre, a lei anticorrupção já é uma realidade. Há 4 anos em vigor. Qual a avaliação que o senhor faz dessa legislação e o que mais pode ser feito para combater a corrupção no país? Ela é uma realidade, sim. Já há cerca de 30 empresas privadas pelo órgão central de controladoria da União, nesse caso da União Federal, esses ilícitos praticados com a União Federal. Há cerca de 200 casos em andamento de processo administrativo de responsabilização, ou seja, é uma realidade. O Brasil, segundo dados da ONU, Daiane, ele suporta um prejuízo da ordem de 200 bilhões de reais por ano com práticas de corrupção. Então, qualquer que seja o passo que a sociedade brasileira dê a se avançar no enfrentamento dessa lamentável realidade, evidentemente será um ganho, será um avanço, um sucesso da sociedade brasileira. Há o que se fazia ainda, há o que se fazer. Questão, por exemplo, relacionada à corrupção entre as empresas privadas é uma realidade. O Brasil é signatário de tratados que versam sobre essa questão e nós não temos ainda uma legislação que puna também a corrupção entre as entidades privadas. Acima disso tudo, desse enfrentamento, o que nós temos que começar a avançar e se preocupar é exatamente estabelecer no país, na sua coletividade, no seio da sociedade, a cultura da honestidade.